boa tarde, rádios ouvintes da Rádio Pioneira FM e aos nossos paroquianos que nos acompanham através do Instagram da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Vamos todos juntos rezar nas intenções para esse dia 1º de julho de 2020, pelos nossos falecidos, Alcide Santiago Silva, Aldimar Dias Almeida, 7º dia, Carlos César Neto, Francimado Nascimento Borges, Francisco Antônio da Luz, João Vitor Oliveira Campos Souza, 1º ano, Maria de Cerqueira Menezes, Maria de Jesus Maranhão, Rosa Melo, Roselma, Tarcísio Antônio Luz, Luciano dos Santos Pereira, 30º dia, Tovar Vicente da Luz. Pela saúde de Terezinha Ferreira do Nascimento, rezemos, assim como para todos aqueles que estão doentes. Em ação de graças pelo aniversário de casamento, pelo casal querido da nossa paróquia, o Godofredo e a Fran, 53 anos de casado. Aniversário de casamento de Marcelo Teixeira e Cibele Bonfim. Pelos nossos aniversariantes, Ana Célia Damasceno dos Santos, Aurimar da Rocha Luz, Bárbara Leite, Cíntia Beatriz Nascimento, Fernando Falcão Costa Filho, Gustavo Forte, Marcos José da Cruz Alencar, Maria Bernadette, Maria das Graças da Silva Mendes, Maria do Carmo Pessoa Bastos, Maria do Carmo Veloso da Silva Santos, Maria do Socorro Lages da Costa, Natanael, Ranilson Gonçalves de Souza, Raquel Martins Cortez Vilar, Samuel Moura, Valdésson Coelho Pereira e, de uma forma carinhosa, pelo Enzo Clausus Bittencourt Pimentel, que é o netinho da dona Eunice e do professor Pimentel. Então, a todos os nossos aniversariantes, muitos anos de vida. Fiquemos todos de pé para receber o presidente da celebração, Padre Clodomiro. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus, nosso Senhor, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, para celebrarmos mais dignamente esta Santa Missa, reconheçamos que somos pecadores e peçamos o perdão e a misericórdia de Deus. Senhor, tende piedade, perdoai a nossa culpa. E perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Cristo, tende piedade, perdoai a nossa culpa. E perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Senhor, tende piedade,
piedade, perdoai a nossa culpa. E perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe-nos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos e filhas da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos com atenção a palavra de Deus. Leitura da profecia de Amós. Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. Só assim o Senhor Deus dos exércitos vos assistirá, como tendes afirmado. Odiai o mal, amai o bem. Restabelecei a justiça no julgamento. Talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça do resto da tribo de José. Aborreço, rejeito vossas festas, diz o Senhor. Não me agradam vossas assembleias de culto. Se me oferecerdes holocausto, não aceitarei vossas oblações, e não farei caso de vossos gordos animais de sacrifício. Livrai-me da balbúrdia dos teus cantos. Não quero ouvir a toada de tuas liras. Que a justiça seja abundante como água e a vida honesta como torrente perene. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Escuta, ó meu povo, eu vou falar. Ouve, Israel, eu testemunho contra ti. Eu, o Senhor, somente eu, sou o teu Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante a mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Porque as feras da floresta me pertencem, e os animais que estão nos montes aos milhares. Conheço os pássaros que voam pelos céus, e os seres vivos que se movem pelos campos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Toda palavra de vida é palavra de Deus. Toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós. É a divindade agindo entre nós. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós escutamos nas 3 leituras de hoje, na primeira leitura, no Salmo e na leitura do Evangelho, como Deus se sente rejeitado, tanto pelos que são pagãos quanto os seus, explicando melhor de que maneira a pessoa que é fiel ou supostamente religiosa pode rejeitar Deus, assim como também pode acontecer com uma pessoa infiel. Na primeira leitura, o próprio Deus acusa o seu povo de lhe oferecer cultos vazios. Isso é uma forma de aqueles que são religiosos rejeitarem Deus, oferecendo-lhe cultos vazios. E no Evangelho nós encontramos os Gadarenos. Gadara era uma cidade da região chamada de Decápole, ali ao nordeste do país de Israel, uma região altamente paganizada, de cultura helênica. É por isso que eles criavam porcos. Na cultura dos judeus, o porco não é um animal de consumo, é considerado impuro, e se os gadarenos criam porcos é porque eles não são judeus, eles são pagãos. Então, como os pagãos rejeitam Jesus ou rejeitam a Deus. Mas a gente vê que mesmo quando os pagãos rejeitam a Jesus, eles não o matam. Eles apenas pedem que ele se retire do seu território. Aqueles religiosos que mataram Jesus em Jerusalém o rejeitaram, mas o rejeitaram de forma violenta. Mataram o Senhor da vida. E isso já nos é um alerta. Pessoas religiosas, quando se tornam intolerantes, podem se tornar pior do que aqueles que são pagãos. Quanta gente já matou em nome de Deus? E quanta gente continua a ser violenta e a proferir discursos de ódio sempre em nome de Deus? Estes são sinais dos tempos que a palavra de Deus ilumina, para que nós não nos deixemos levar por tendências que nos afastam do Espírito, daquilo que Deus nos ensina nas Escrituras.
Voltemos então à primeira leitura do profeta Amós. De todos os profetas do Antigo Testamento, Amós foi o que mais veementemente combateu a injustiça em Israel. Pode parecer discurso político a quem não procura de fato examinar nas Sagradas Escrituras, mas os profetas de Israel muito criticaram o poder central que governava não para o povo, mas governava para uma classe, esquecendo totalmente o restante do povo de Israel. E isso contradizia o espírito da lei que Deus deu a Moisés e contradizia o próprio nascimento de Israel como uma nação, porque a experiência que Israel teve do seu nascimento foi o êxodo. E não é raro encontrar nos discursos proféticos a recordação de que Israel deve obedecer ao Deus que o tirou do Egito com braço forte, com mão estendida. E aí então, dentre esses profetas que muito criticaram a injustiça que se praticava em Israel, está o profeta Amós. Já em outras ocasiões, eu falei aqui sobre o profeta Jeremias, mas o contexto de Jeremias, no qual viveu Jeremias, era semelhante ao contexto no qual viveu Amós, no qual viveu Isaías, porque estes são profetas contemporâneos, né? E como escolheram viver os nobres de Israel? Exatamente à moda de qualquer outra classe dominante, de qualquer outro reino, não praticando a lei de Deus, mas praticando aquilo que lhe convinha. Assim era que os juízes julgavam em proveito próprio ou então de seus amigos, prejudicando a causa do pobre, na maioria das vezes. E governando também, os governantes, governando a nação de uma maneira que os camponeses se empobreciam cada vez mais. E quando um israelita não conseguia mais pagar suas dívidas, o que acontecia é que muitos se tornavam escravos com suas famílias. Tudo isso era um absurdo aos olhos dos profetas, aos olhos de Deus, porque quem mandou os profetas falarem foi Deus. Tudo isso contradizia exatamente a libertação ocorrida no Egito com Moisés, quando Deus tirou o povo da casa da escravidão para lhe dar uma terra, e dividindo esta terra com o seu povo, não quis que nenhum filho de Israel dominasse sobre o outro. Então, o profeta Amós hoje reproduz um oráculo de Deus a esses nobres de Israel, a esta classe dominante que, como acontece também nos tempos de hoje, tentam suborná-lo com suas oferendas, com cultos vultosos, né? com quantias vultosas, com cultos vultuosos, né? Com tudo que chama a atenção. Se oferecia no altar, no templo de Deus, o incenso, se ofereciam as vítimas gordas, cuja gordura era queimada sobre o altar para subir até o céu, e o profeta diz, fazendo-se aqui uma intensificação do que Deus disse por meio do profeta: eu tenho nojo desse cheiro de fumaça que sobe dos altares de vocês, que praticam a iniquidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não é também à toa que o salmo de hoje, no seu refrão, nos diz: a todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Proceder retamente é o primeiro culto que se oferece a Deus. Todas as vezes em que o ser humano pensa que pode subornar Deus
com alguma liturgia, embora muitíssimo bem preparada, mas se isso não condiz com a vida que a pessoa leva, se está tratando Deus como se fosse um ídolo. Os ídolos nada são frutos da psicologia perversa do ser humano. Deus existe independentemente da nossa própria vontade. E o Deus de Israel não se deixa subornar. Não é que Deus não queira o nosso culto, a nossa liturgia. Ele quer, não que Ele precise, mas que Ele sabe que nós precisamos. Mas o primeiro culto que Ele nos pede não é o culto litúrgico, é o culto da vida. E exatamente o nosso culto litúrgico é a ação de graças, porque Deus nos deu na vida a capacidade de praticar o bem. Porque até mesmo o bem que nós praticamos não é obra nossa, é sempre um dom de Deus. E por último, no Evangelho nós vimos como os pagãos rejeitam a Jesus. Este fato também é narrado no Evangelho segundo Marcos. E Mateus, aproveitando a narrativa de Marcos, lhe dá um significado próprio dentro daquilo que é o objetivo do seu Evangelho. Na narrativa de Marcos há mais detalhes, como por exemplo, se diz que eram 2.000 porcos. Aqui Mateus diz que era apenas uma grande quantidade. Marcos diz que era na região dos Gerazenos. Mateus, que conhecia melhor a geografia do lugar, sabia que era impossível Jesus atravessar o mar da Galileia e chegar à região dos Gerazenos, porque Gerasa era em outro canto. Então ele corrige e diz Gadara, uma região pagã. E enquanto Marcos diz que era um possesso, Mateus diz que eram 2. Mateus tem sempre esta tendência de ao invés de colocar um, como também os cegos eram 2, era um em Marcos, e em Mateus são 2. É uma maneira também de Mateus convidar o leitor a se colocar no lugar do outro, daquele que era cego, daquele que era endemoninhado, e perceber se a atitude dos outros em relação a Jesus condiz com a obra que Jesus realizou naquele que recebeu a graça. Os 2 homens que eram endemoninhados e violentos recebem a graça de se livrarem de uma legião que os atormentava. E a atitude dos habitantes de Gadara não é de alegrar-se com aqueles que foram curados, e sim de ver que Jesus lhes dava um prejuízo muito grande do ponto de vista material, porque seus rebanhos haviam sido jogados ao mar ou no lago da Galileia. Parece estranho para nós que Jesus permita que os demônios vão para os porcos, mas na cultura do próprio Mateus e na cultura de Jesus, o porco era um animal inútil, não servia para nada, era impuro, né? Então, por isso é que aqui no Evangelho eles se lançam ao mar, e o importante não é dizer o quanto de prejuízo eles levaram, e sim mostrar quanto os demônios, aquilo que é artifício do maligno, pode prejudicar a vida de uma pessoa. E aqueles homens que foram curados receberam a graça, mas os habitantes de Gadara não perceberam esta graça e viram apenas que Jesus lhes dava prejuízo. Então, também os pagãos rejeitam Jesus. Os próprios demônios gritam a ele: vieste nos atormentar antes do tempo. Que tempo é esse? É o tempo quando ele dará a sua vida na cruz, e quando ele ressuscitará dos mortos e nos abrirá as portas da eternidade, da vida em Deus. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, que recebemos a graça do batismo, que temos o dom de sermos chamados filhos e filhas de Deus, que nos reunimos para celebrar o seu corpo e o seu sangue, escutando a sua palavra, acolhamos Deus numa vida de justiça e o testemunhemos em uma vida
de solidariedade com o nosso irmão e com a nossa irmã, sempre colocando como objetivo do nosso agir não o individual, mas o coletivo, aquilo que faz bem a todos, com a graça do Espírito Santo. Amém. Vamos então apresentar diante do altar de Deus os dons que Ele nos deu e cantemos. Nosso Deus fez um mundo tão perfeito, colocou em nosso peito as sementes do amor. E por isso aqui somos seus convivas e formamos hostias vivas nesta casa do Senhor. Vamos preparar a ceia, vamos repartir o pão. Quero ver a mesa cheia dos sinais da salvação. Vamos preparar a ceia, vamos repartir o vinho. Quero ver a casa cheia de ternura e de carinho. Nosso Deus sabe ouvir nosso clamor e com todo sofredor faz a nova aliança. Também nós o que temos partilhamos, o que somos ofertamos para gerar mais esperança. Para irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que nos assegurais os frutos dos vossos sacramentos, concedei que o povo reunido para vos servir corresponda à santidade dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Ele nasceu da Virgem Maria. Morrendo no lenho da cruz, Ele nos libertou da morte. Ressuscitando dos mortos, Ele nos garantiu a vida eterna. Por Ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora ao Pai a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto nós esperamos a sua nova vinda, nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Jacinto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Vejam, Eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Oremos. Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmitam uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a vossa fortaleza. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Primeira cristã, Maria da Luz, sabias, ó Mãe, amar teu Jesus. Primeira cristã, oh, Maria do amor, soubeste seguir teu Filho e Senhor. Nossa Senhora das milhões de luzes que meu povo acende pra te louvar. Iluminada, iluminadora, inspiradora de quem quer amar e andar com Jesus, e amar a Jesus, e andar com Jesus, e amar a Jesus.